Olá, meus amigos, que bom nós estarmos novamente juntos, não é mesmo? Não sei como você passou de ontem para hoje, mas hoje nós estamos vivos pela graça do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de um assunto importante que a Bíblia nos traz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Lucas. Esse capítulo é um capítulo muito sério, um assunto muito necessário, onde nós vamos ver Jesus falando sobre oração. O dever de orar, mas com o coração sincero, não achando que nós somos melhores do que os outros ou com algum tipo de exaltação própria, mas totalmente dependente dele, porque ele é o nosso dono, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos ver nesse capítulo também uma cura maravilhosa, a cura do cego Bartimeu e tantas outras que estão aqui neste capítulo para você. E hoje nós fizemos uma poesia muito linda, é um capítulo bastante longo, né? E eu gostaria até de falar assim de cor, mas eu não consigo porque todos os dias a gente faz uma poesia nova, então são muitos conteúdos, mas vamos à leitura então? Preste atenção, pegue sua Bíblia, capítulo 18 do livro de Lucas e acompanhe essa leitura tão importante, tão especial. Jesus contou uma parábola sobre a necessidade de orar, sem nunca se esquecer e nem mesmo esmorecer para a fé se fortificar. Havia em uma cidade um juiz muito ruim que não temia a Deus e nem um semelhante seu. Havia também uma viúva morando na mesma cidade, pedindo que fizesse justiça contra seu adversário por caridade. Ele a pirraçava e atendê-la não queria, mas teve boa consciência e pensou bem naquele dia e disse: ainda que eu não temo a Deus e aos homens eu não respeito, mas como esta mulher me importuna de todo jeito, farei com que o caso dela seja levado a efeito. Ela irá deixar-me em paz e dessa mesma maneira o Senhor fará justiça de forma plena, inteira, porque muitos de seus filhos clamam a ele noite e dia, e embora pareça demorado ou que não os tenha escutado, ele está te ouvindo no dia a dia. Fará justiça depressa, pois Deus justo ele é. Mas quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra fé? Depois Jesus propôs uma parábola a alguns que em si mesmos confiavam e por se considerarem justos, aos outros eles desprezavam. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu colocou-se em pé e para si mesmo foi falando: ó Deus, eu te dou graças por não ser como os pecadores, nem como os injustos e adúlteros ou como aqueles roubadores. Ainda como esse publicano, graças a Deus eu não sou. Eu jejuo 2 vezes por semana e o dízimo de tudo que ganho eu dou. Enquanto isso, o publicano em pé longe permanecia, sem os olhos ao céu levantar, mas em seu peito ele batia: sê propício a mim, pecador. Para Deus, ele dizia. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu para casa justificado, e não aquele por se sentir exaltado, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Para que tocasse as crianças, a Jesus alguns traziam, mas os discípulos, vendo aquilo, a eles repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixe os pequeninos virem a mim, o reino do céu eu os dou, pois quem como uma criança o reino dos céus não receber, também de maneira alguma poderá nele se ver. Nisto, um certo homem rico de Jesus se aproximou. E o que ele poderia fazer para a vida eterna receber? A Jesus ele perguntou. Jesus então perguntou ao homem por que de bom estava chamando. Bom só há um que é Deus. Para o homem Jesus foi explicando: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, aos seus pais deves honrar. Desde a minha juventude tudo isso tenho observado, respondeu o homem rico ao ser por Cristo interrogado. Ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa falta a você. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e você vai ver um tesouro no céu, você vai obter. Depois disso você vem e comece a me seguir. Mas por ter muitas riquezas, aquele homem grande tristeza começou a sentir.
E Jesus, vendo assim triste e entendendo a situação, disse: dificilmente os que têm riquezas no reino dos céus entrarão. É mais fácil pelo fundo de uma agulha um camelo conseguir passar do que no reino de Deus um rico conseguir entrar. Os que ouviram isso disseram: sendo assim, Senhor, quem poderá se salvar? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Foi o que Jesus, naquele momento, para aquelas pessoas sabiamente respondeu: tudo deixamos e te seguimos. Pedro então se adiantou. E Jesus, como sempre, manso e amoravelmente, para eles então falou: se casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus tenha deixado, já no presente muitas vezes será assim recompensado. E no mundo por vir, a vida eterna será a este doada. Chamando a si os 12 para ir a Jerusalém, foi convidando, dizendo que se cumpriria de forma correta o que já escrevera os profetas sobre ele. E foi explicando que ele aos gentios seria entregue, seria escarnecido, o insultariam, seria cuspido e ultrajado. Sua vida seria tirada, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas acerca dessas coisas, eles nada compreendiam. O sentido das palavras lhe era encoberto, de maneira que não percebiam. Chegando perto de Jericó, um cego estava assentado bem na beira do caminho. Esperava que lhe fosse dado qualquer que fosse dinheirinho para que ele se sentisse abençoado. Ouvindo o tropel da multidão, aquele cego perguntou o que significava aquele barulho. E alguém lhe explicou: é Jesus o Nazareno que hoje passa por aqui. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente mandavam que ele se calasse, mas ninguém impedia, não conseguia que ainda mais alto ele gritasse. Então Jesus parou, mandou que o trouxessem, e ao cego perguntou o que queria que ele fizesse. E o cego, esperançoso, pôs-se a Jesus e respondeu: ó Senhor, eu quero a visão, eu quero tornar a ver. Recupera a tua visão, a tua fé te salvou. Foi o que amoravelmente Jesus ao cego falou. Imediatamente o cego voltou a ver e seguiu glorificando a Deus e a todo o povo. E a Deus também o povo ia louvando. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Vocês notam como Jesus é amoroso? Ele tenta salvar de todas as formas, ele persegue qualquer pessoa que precisa dele. Ele deu atenção às crianças, ele deu atenção ao cego, ele buscou salvar aqueles que estavam com pensamentos distorcidos acerca do reino. Ele também quer salvar a mim e quer salvar a você. É por isso que eu te convido mais uma vez a não se esquecer da Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia, acompanhe o nosso canal e aproveite e pegue esse conteúdo e mande para os seus amigos, para os seus colegas, seus vizinhos, seus familiares, pessoas que você quer ver no céu. E também eu vou te fazer um outro desafio. Se inscreva no canal se você ainda não fez. E marque como especial, dê o seu like para que outras pessoas também possam ter este mesmo conteúdo como muito importante, porque as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Eu te desejo muita alegria, saúde e paz em todos os dias da sua vida.